Vamos lá, pessoal, o segundo vídeo de exercícios Constituição do Estado de São Paulo, questão número 16. Julgue o item a seguir. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes de qualquer forma causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa questão está certa ou está errada? Resposta errada. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade e não de qualquer forma, os agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Ou seja, eu sou funcionário de uma empresa pública e prestando serviço à minha empresa, trabalhando na minha empresa, eu causo um dano a um veículo particular. Então essa pessoa jurídica na qual eu trabalho, ela vai responder pelos danos que causou a terceiro. Agora, eu sou um funcionário de uma pessoa jurídica e estou saindo em férias com a minha família e eu causo um dano a alguém, então a pessoa jurídica não responde, porque os danos que os agentes nessa qualidade, na qualidade de agente público causar a terceiro. Então não é, como diz a questão, de qualquer forma, e sim nessa qualidade causarem na terceira. Questão número 17. É permitida a acumulação de cargos na administração pública estadual, exceto. Então, cuidado com essa questão, porque essa questão ela vem com o texto invertido. Nós veremos isso posteriormente. Então, é permitida a acumulação de cargos na administração pública estadual, exceto. Letra A, de 2 cargos de professor. Será que é esta? Letra B, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C, de 2 cargos administrativos, desde que em horário compatível. D, a de 2 cargos em empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, qual desses casos aqui não se pode acumular? Pausa o vídeo e responda. Resposta correta. Letra C, a de 2 cargos administrativos, desde que em horário compatível. Pessoal, aqui essa questão 17, ela confunde a cabeça do candidato. Por quê? O texto original da Constituição diz que é vedada a acumulação, salvo esses cargos A, B e D. Aqui ela veio invertida, dizendo que é permitida esses cargos, exceto a letra C. Então, 2 cargos de professor pode acumular, de 1 cargo de professor com técnico científico e de 2 cargos em empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ok. Como eu já falei, observe que o texto foi invertido nessa questão, pois o texto da Constituição diz que é vedado a acumulação. Não brinque com a prova, não brigue com a prova, resolva. Essa é uma dica que eu dou. Por quê, pessoal? Muitas vezes o candidato chega e fala assim, está errado esse texto, está errado, não é permitido, é vedado, e fica brigando com a prova. O examinador sabe que existe alguns candidatos afobados e usa desses artifícios para fazer pegadinhas. Então não brigue com a prova, marque aquela que está mais correta. Questão 18. De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho será garantida. Qual dessas assertivas abaixo está correta? A transferência para locais ou atividades compatíveis com a situação, então esse servidor que tiver capacidade reduzida. Letra B, a aposentadoria compulsória, aquela aos 70 anos. Letra C, a aposentadoria por incapacidade, será que essa capacidade de trabalho reduzida vai gerar aposentadoria por incapacidade? Ou letra D, aposentadoria a bem do serviço público? De acordo com o texto da Constituição, qual é a resposta correta? Letra A, a transferência para locais ou atividades compatíveis com a situação. Então, aqui, pessoal, nós estamos falando de capacidade de trabalho reduzida. Observe
que não é cessação da capacidade de trabalho, não é caso de aposentadoria, isso sim transferências, vai ser uma adaptação à sua nova condição. Questão 19. Julgue o item a seguir. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem cumulados para fins de concessão de acréscimos anteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Resposta certa ou errado, você pode pausar o vídeo e nós daremos a resposta. Resposta errado. Pessoal, acréscimos anteriores. Isso já está batido em concurso. A palavra na Constituição é acréscimos ulteriores. E aqui no texto vem, na questão da prova eles colocam anteriores, e na hora da prova o candidato é afobado, preocupado, deixa passar essa questão. Então os acréscimos que cada indivíduo cada servidor irá receber não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Essa questão, pessoal, eu falei no vídeo, imagine um servidor que ganha uma remuneração, um salário fixo, e ele vem receber um benefício. Posteriormente, ele vem receber outro benefício. Esse outro benefício será calculado com base na remuneração inicial e não com os benefícios acumulados. É isso que está dizendo essa questão. Cuidado que ulterior é posterior, não é anterior. Questão número 20. As autarquias estaduais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Essa questão está certa ou está errada? Pause o vídeo, pode responder. A questão está errada. As autarquias estaduais, não. A Constituição diz que a administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei, e não autarquias. Questão 21. Não será permitido o ingresso no serviço público do Estado de São Paulo. Letra A. Os menores de 18 anos não podem ingressar no serviço público. Letra B. Os estrangeiros. Letra C. Os corintianos. Esse não pode mesmo, né? Letra D. Os inelegíveis. Letra D. Os portadores de necessidades especiais. Pausa o vídeo e resposta correta. Os corintianos. Brincadeira, pessoal. É só brincadeira. Em casa todo mundo é corintiano. Meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, menos eu. Não será permitido o ingresso no serviço público do Estado de São Paulo os menores de 18 anos. Estrangeiros, pessoal, podem ingressar no serviço público. Nós sabemos que há cargos que não, de presidente da República, tudo e etc. Mas no Estado não há ali uma limitação. Então pode sim estrangeiro ocupar cargo público. Os inelegíveis, eles podem ocupar cargo público. Há alguns que os inelegíveis não podem, mas em regra eles podem sim. Letra E. Portadores de necessidades especiais, também a própria Constituição e também o Decreto 6949 de 2009 garantem, além das leis específicas, garantem as vagas para as pessoas com deficiência. Então aqui somente os menores de 18 anos que não podem ocupar cargo público. Essa letra C eu coloquei para fazer uma brincadeira, mas não leve a mal. Questão 22. Não é permitida a percepção de proventos da aposentadoria simultaneamente com. Essa questão, aí, pessoal, está perguntando o seguinte: o que pode acumular com o salário, com a aposentadoria? Qual cargo público que pode acumular com uma aposentadoria?
Aqui está perguntando, não é permitida a aposentadoria com, letra A, outro cargo de professor, letra B, outro cargo de médico, letra C, outro cargo na área de saúde com profissão regulamentada, letra D, qualquer outro cargo na área de saúde. Sempre que você esbarrar com a questão, pessoal, e parecer ter mais de uma resposta correta, você deve marcar aquela mais correta. Então, qual a resposta correta aqui? Não é permitida a acumulação de aposentadoria com qualquer outro cargo na área de saúde. Em regra, você vai memorizar para a sua prova o seguinte: tudo que puder ser acumulado no serviço público, ou seja, médico, professor técnico-científico, profissões regulamentadas na área de saúde, então pode acumular com a aposentadoria. Então pode eu ser aposentado e dar aula no cargo de professor? Sim, sou aposentado em outra área e dou aula de professor. Eu sou aposentado de médico na prefeitura. Eu posso trabalhar como médico no estado? Eu posso, pode acumular. Outro cargo na área de saúde com profissão regulamentada? Sim, a Constituição diz isso. Agora, qualquer outro cargo na saúde ou educação? Não. Por exemplo, um funcionário da recepção do hospital, ele não irá poder acumular com aposentadoria, por exemplo. Então, somente o que pode ser acumulado no serviço é o que pode ser acumulado na aposentadoria. 23. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso deverão, letra A, ser indenizado pela Secretaria de Fazenda, letra B, ser recalculado de acordo com os índices à época do atraso, letra C, ser corrigidos monetariamente de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie, e letra D, ser pagos observando a ordem de precatórios. Qual a resposta correta, pessoal? Nós vamos entender esse assunto. A resposta correta é a letra C. Devem ser corrigidos monetariamente de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Então, qualquer vencimento e vantagem que você tenha o direito, futuramente você venha receber, seja judicialmente ou extrajudicialmente. Então, essa remuneração ela vai ser corrigida monetariamente de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie, então ao valor naquela data que você for receber. Não tem nada de ser indenizado pela Secretaria da Fazenda, não tem nada de ser recalculado com o índice à época do atraso, não, vai ser com a época presente. E não tem nada a ver com precatórios também. Então, a resposta correta, letra C. Questão 24. O princípio da legalidade, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência se aplicam. Então, aqueles princípios da administração pública, eles se aplicam. Letra A, a administração pública e poder legislativo. Letra B, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Letra C, a administração pública direta e indireta fundacional somente. Letra D, aos órgãos do poder executivo. Pausa o vídeo, qual a resposta correta? Questão letra B. Essa é uma questão, pessoal, que vai chover recursos. Por quê? Esses princípios se aplicam, vamos ver a letra A. Se aplica à administração pública? Sim. Se aplica ao poder legislativo? Sim. Mas essa questão não é a mais correta. O texto da lei diz que esses princípios se aplicam à administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e de judiciário. Portanto, a resposta mais correta é a questão 24. E as bancas tendem a fazer isso, colocar questões certas, mas incompletas. E a mais completa é a que se deve marcar. Questão 25. Analise o texto abaixo. João, filiado ao partido X,
vai até um órgão da administração do Estado que é administrada pelo governante do partido opositor Y, para requerer um documento de contagem de tempo de serviço, mas lhe é informado que só será entregue após 90 dias, sem justificativa para o atraso. Nessas condições, o princípio da administração pública violado foi. Então, pessoal, o João, do partido X, vai até o órgão, ele vai lá, só que o governador, aquele pessoal, é do partido contrário ao dele. E lhe é informado que só depois de 90 dias que vai ser entregue, não vai poder ser entregue na hora. E também não apresenta justificativa. Então, qual o princípio da administração pública que foi violado? O da impessoalidade, moralidade, interesse público, motivação ou eficiência? Resposta correta, pessoal, é eficiência. O princípio da eficiência prevê que a administração deve ser eficaz, deve ser eficiente, recomendando até a dispensa do servidor comprovadamente desidioso ou ineficiente, ineficaz. Então, aqui é o princípio de eficiência. Alguns confundiram com impessoalidade. Observe, pessoal, que o texto não diz que esse 90 dias foi em razão de João ser opositor. Fala que ele é opositor ao partido do governo, mas não fala que foi por isso que houve esse atraso. Então, não se pode falar em impessoalidade. Nós não podemos ficar inventando, indo além do que o texto está nos dizendo. Então, a mais correta aqui é o princípio da eficiência. Observe que, neste caso, a questão não afirma que a condição partidária influenciou na decisão da administração. Portanto, não se pode extrapolar na alternativa. Então, nunca extrapole, fique sempre dentro daquilo que o texto está dizendo. Questão 26. Os agentes públicos de cargos em comissão podem perder a função. Eles podem perder, então, a função quando? Por sentença transitada em julgado. Letra B. Por processo administrativo que seja assegurado contraditório e ampla defesa. Letra C. Por decisão motivada da autoridade que a nomeou. Letra D. Por decisão imotivada da autoridade que nomeou. Pause o vídeo, releia as questões, as assertivas. A resposta correta é a letra D. Por decisão imotivada da autoridade que nomeou. Pessoal, por que a D está correta? Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. O chefe, por exemplo, do Poder Executivo, que nomeou aquele secretário, ele pode imotivadamente destituir aquela função de cargo em comissão. Então, imotivada, não precisa. Então, a mais correta é a letra D. Questão 27. Julgue o item a seguir. Durante a vigência de um concurso público com vagas em aberto e fila extensa de aprovados, à espera de investidura, torna-se proibido a realização de um novo concurso para os mesmos cargos referidos no concurso anterior. Vamos interpretar a questão. Esse concurso de Detran de São Paulo que vocês irão fazer. Não sei, vamos supor 1000 vagas. E após, vocês estão lá fazendo o exame médico para entrar nas vagas lá no concurso. E então o Estado toma a decisão de fazer outro concurso para contratar mais, para nomear mais pessoas ainda. Ele pode fazer isso? Aqui está dizendo a questão que durante a vigência desse primeiro concurso, com vagas em aberto e fila extensa de aprovados, à espera da sua investidura, torna-se proibido a realização de um novo concurso para os mesmos cargos. É proibido? A resposta correta é errado. Não é proibido. Se você está na fila de excedentes de um concurso e a administração quiser fazer outro concurso, ele pode. O que ele não pode é chamar
os candidatos daquele segundo concurso antes de preencher todas as vagas. Mas pode sim. Vamos supor que uma determinada empresa pública cresceu demais, cresceu muito, e houve um concurso para 300 vagas e houve somente 400, por exemplo, aprovados, e surge momentaneamente mais de 1000 vagas. Então pode fazer do concurso, só que só pode chamar do segundo após chamar o último da fila do primeiro concurso. Questão 28. Marque a alternativa correta. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Letra B. Os cargos em comissão só serão admitidos em caráter temporário em situações de emergência ou calamidades. Letra C. Segundo o princípio da publicidade, não será permitido contratos sem o formalismo legal. Publicidade? Letra D. O não uso de procedimentos licitatórios caracteriza o princípio da motivação. A resposta correta a essa questão, pause o vídeo, marque aí a sua. A resposta correta é a letra A. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Isso está no texto da Constituição. Nós sabemos que na prática hoje a greve ela se faz com base na lei do trabalhador comum, porque o legislador ainda não fez essa lei específica, mas o texto da Constituição está dessa maneira. A letra B está errada, porque cargo em comissão não é para situações de emergência ou calamidade. E a letra C, o princípio da publicidade não será, segundo o princípio da publicidade, não será permitido contrato sem formalismo legal? Não, aí pode ser o princípio da legalidade ou ainda o princípio da impessoalidade, mas não da publicidade. Letra D. O não uso de procedimentos licitatórios caracteriza o princípio da motivação. Errado, não tem nada a ver com motivação. Aqui não está se buscando nenhum motivo nem nada. Aqui o não uso de procedimentos licitatórios caracteriza a violação do princípio da impessoalidade ou da legalidade até mesmo. Questão número 29. Aqui nós temos que completar essas duas lacunas aí com alguma dessas assertivas abaixo. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, é vedado o ou de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Então vamos fazer um por um aí. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, é vedado o quê? O sequestro ou arresto de qualquer espécie remuneratória? É vedado o atraso ou mora de qualquer espécie remuneratórias? É vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração pessoal? Letra D. É vedado o aporte ou traslado de qualquer espécie remuneratórias? Ou é vedado o desvio ou transferência de quaisquer espécie remuneratória? Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, é vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal no serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. O funcionário da empresa pública, ele vai lá e ele passa a ganhar uma participação nos lucros. Ele trabalha no setor administrativo lá. Então, aí o servidor do INSS também vai querer receber o mesmo tanto. Isso não existe. Então é vedada a vinculação, equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Esse é o texto da Constituição. E a questão número 30, pessoal. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, é vedado para o ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. O que é vedado? A diferenciação por títulos? Isso é vedado? Letra B. A estipulação de limite de idade, salvo referente à aposentadoria compulsória? Letra D. A aferição da capacidade psicológica? Isso é vedado?
E letra D, prova de condicionamento físico. Isso está vedado na Constituição? Pause o vídeo. Resposta correta. Letra B, é vedado a estipulação de limite de idade. Então, salvo referente à aposentadoria compulsória. Detran não pode estipular limite de 30 anos, 20 anos, 40 anos, salvo referente à aposentadoria compulsória, que é os 70 anos. Então, o período anterior, talvez 65 anos, alguns estados colocam 65 anos para que o indivíduo possa trabalhar pelo menos 5 anos no serviço público, outros 60. Então, só pode ser observado esse referente à aposentadoria compulsória aos 70. Diferenciação por títulos, pode. Há concursos que que abre vagas por provas e provas de títulos. Aferição da capacidade psicológica, quase todos os concursos têm o exame psicológico, psicotécnico e prova de condicionamento físico. Muitos concursos também exigem prova de condicionamento físico. Então, essas são as 30 questões que nós preparamos sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Desejo a você uma boa prova e até os próximos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima.